queria falar para você, vou passar o slide aqui, que na verdade a gente tem outros tipos de escritores. Temos sim outros tipos de escritores. O escritor jardineiro e o escritor arquiteto são os que mais são falados e batidos aí por Bookstagram ou por pessoas que gravam vídeo no YouTube e por aí vai. Mas existem outros tipos de escritores e a gente vai aprender aqui agora. Olha só, existe o escritor que começa a história, a ideia de uma história, através de um personagem. Bom, vamos aqui, eu coloquei aqui, né, o exemplo da rua. Aqui estão os personagens. Exemplo da rua. Imagine que você está indo para a faculdade. Você acordou de manhã, você vai pegar aquele busão bem cheio, depois você ainda vai pegar um metrô, e depois você ainda vai andar um pouquinho para chegar na tua faculdade, um rolê todo. Aí, enquanto você está indo para a faculdade, dentro do ônibus, você tá lá com o teu fone bonitinho, mas do nada você vê que tem uma senhora e um senhor brigando e uma criança no meio de tudo. Aí você, que existe, gente, o que tá no sangue do escritor é que a gente fica olhando tudo, entendeu? Para ver se coloca na nossa história, para ver se dá alguma inspiração, porque a gente é curioso mesmo. Enfim, a gente gosta de histórias. E aí, esse senhor e essa senhora estão discutindo, porque esse senhor ele não quer ir para o médico, ele está revoltado, ele está chateado, ele não quer, não quer, não quer, não quer. E aí tem uma menina lá que é sobrinha deles, e essa menina começa a falar com eles, diz, não, se acalme, não brigue, não sei o quê, do nada, eles começam a aumentar o nível da voz, começam a brigar, e por aí vai. No final das contas, o senhor acaba arredando o pé, acaba decidindo que vai sim para o médico, tudo isso porque a netinha dele convenceu ele, a netinha foi carismática, foi amorosa, agiu com muito amor, com cuidado ali, soube tratar o avôzinho melhor do que a esposa, e a menina, que é a criancinha, conseguiu fazer com que convenceu ó, o avô de ir para o médico e tudo volta ao normal. Nesse momento que você terminou de ver isso, dá um estalo na tua cabeça e fala, cara, mas se eu escrever uma história que existe um avô e uma avó, e, na verdade, eles brigam muito, mas eles conseguem viver em união, em calmaria, por causa de uma neta. E se essa neta, na verdade, for filha da mulher, mas que a mulher levou essa menina para o campo, longe da filha, porque a filha era isso ou aquilo. Aí você começa já a pensar na história, entendeu? Por que eu não faço essa história assim? Aí, na verdade, a mãe da menina está procurando a filha por todo que é lugar, porque ela quer encontrar a filha, porque a mãe roubou dela. Enfim, você cria uma história super top, uma ideia muito legal, através de um personagem. E é esse tipo de escritor. Vale ressaltar que não existe escritor específico, né? É só jardineiro. Não, ele pode ser um escritor jardineiro e um escritor que começa uma história através de personagem. Ele se encaixa em vários ciclos ao mesmo tempo. Círculos ao mesmo tempo. Então, você pode ser esse escritor que começa a ter ideias aí na tua cabecinha para escrever uma história a partir de um personagem, a partir de coisas, situações que você está vendo, a partir do personagem em si. Eu sei que o seu cabeça já está funcionando aí agora para ver se você não é esse tipo de escritor. Todas as suas ideias para livros, você começou a querer escrever elas porque você teve ideia para um personagem ou você começou a escrever uma história por causa do enredo? Bom, vamos lá imaginar, tá bom? A gente começou aqui pelo personagem, mulher, homem e criancinha. Agora a gente pode começar a nossa história através de de um enredo, através de uma sequência de acontecimentos. Por exemplo, aqui eu deixei o exemplo da Pedra Milagrosa, até coloquei pedrinhas aqui. Imaginem que existia um grupo de amigos, é, é, você começa a ter essa ideia, tá bom? Aquilo já não é uma coisa que você está vivenciando. Você começa a ter ideia. Você está lá sentada. Aí você assiste um filme. Você está assistindo o filme com a sua mãe, com a sua avó, com a sua tia, sei lá, enfim. Você está assistindo o filme.
E aí, nesse filme, tá tratando ali de apocalipse, né? Do fim do mundo. E aí, nesse filme, rola um monte de coisa e tudo mais. E aí, você tem um estalo assim que termina de assistir o filme. Você pensa, e se eu escrever uma história que o tema é apocalipse? E se, na verdade, essa história envolver 5 amigos que moram no interior de um estado, lá dos Estados Unidos, no interior dos Estados Unidos. Esses 5 amigos resolvem ir tomar banho de cachoeira. Aí esses 5 amigos encontram pedras milagrosas com cores diferentes. E aí esses 5 amigos recebem poderes que são dados através dessa pedra. E, na verdade, eles recebem uma missão que é impedir que o apocalipse aconteça. E aí tem um monte de treinamentos que rola ali para eles conseguirem impedir que o apocalipse aconteça. Cara, você teve uma ideia através de um enredo, através de uma história. Não foi através do vovô e da vovó e da criancinha, foi através de um tema, apocalipse. E você teve essa ideia. Então, existem esses tipos de escritores, que eles começam a ter ideias através de ideias para escrever através de enredo ou através de personagem. E antes da gente começar, eu preciso falar uma coisa com vocês aqui. Deixa eu passar. Slide. Pronto. E agora? A gente precisa entender aqui. E agora? Qual é o certo? Já disse, não existe certo ou errado. Agora, qual é o problema, né, de se encaixar em uma dessas coisas? É que um dos lados vai ficar deficiente. Por exemplo, eu sou uma escritora jardineira, mas eu tenho ideias para escrever livros através de um personagem. Então, eu escrevo o meu livro da doida, faço um planejamento bem basiquinho, assim, escrevo o meu livro, e aí eu quis escrever porque eu tive a ideia de uma personagem, de uma menina do ensino, sei lá, ensino médio, que encontra o riquinho que entra na escola, e aí essa menina fica apaixonada por ele, nananana. Clássico de escritores. Aí você fica deficiente com o enredo, porque você é bom em personagem, você sabe como fazer personagens interessantes. Pô, afinal de contas, você teve várias ideias para escrever vários livros através de personagens. Mas e o enredo? E as coisas, as cenas, os acontecimentos, o tema, todos os outros elementos que fazem que a história avance, fica deficiente. E aí você começa a escrever o seu livro, e aí o livro fica lá abandonado, porque você começa a ver que não consegue escrever, porque não tem inspiração. Na verdade, pode ser que nem é inspiração, nem é falta de inspiração. Pode ser que sua ideia é boa, sua ideia é interessante, mas, porém, todavia, como você não está trabalhando o outro lado, sua história fica deficiente de elementos, de todos os outros elementos que compõem uma história. Afinal de contas, uma história não é apenas baseada em um personagem. História tem enredo, história tem conflito, história tem clímax, história tem plot twist, história tem várias coisas que a gente vai aprender aqui nesse curso que você está esquecendo de trabalhar. E aí reclama, chora, fica chateado, fica magoado, porque posta o livro e ninguém termina de escrever, ninguém termina de ler, posta o livro no meio, tá perdendo leitores. Por quê? Analisa bem, para ver se não é um problema que você mesmo está causando, porque está trabalhando demais em um lado e está esquecendo de trabalhar o outro. Então, trabalhe o seu lado ruim. É isso que eu coloquei aqui, ó. Trabalhe o seu lado ruim. Você precisa trabalhar. Agora que você já sabe que você é um escritor jardineiro ou arquiteto, e que você já sabe que você começa a sua história através de personagem ou através de enredo, olhe qual é a sua deficiência e comece a trabalhar esse lado ruim. Por isso, você vai se preparar, porque nesse curso vai ter exercício, meu filho. Exercício que não vai faltar aqui. Que não adianta eu só passar a teoria e você não colocar em prática nada. Então, exercício, anota aí já. Eu quero que você escreva uma história. O resumo, tá bom? Resumo de uma história. Pode ser a história que você já quer escrever. Você já tem uma ideia aí, ou que você abandonou, ou que você teve a ideia para escrever, enfim. Eu quero que você pense aí nesse assunto, nessa historinha.
Só que você vai começar a escrever um resumo dela utilizando o seu ponto fraco. Como eu sou um escritor arquiteto, mas eu estou muito preso ao meu planejamento. Além disso, eu sou um escritor que começa a escrever o livro, tem uma ideia baseada em um enredo, baseado em um tema. Então, eu pensei em escrever sobre o tal apocalipse, sobre as pedrinhas e nananá. O que é que eu vou fazer? Eu vou escrever um resumo onde eu vou me esforçar ao máximo para ser flexível com ele. Vou escrever um resumão do que eu quero que role na história e vou escrever ele usando o meu ponto fraco, o personagem. Então, eu vou focar no personagem. Em vez de eu focar no enredo, na história do apocalipse, blá, 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 eu vou focar no personagem. Então, eu falei dos 5 amigos. Então, comece o seu resumo. A minha história vai começar a contar sobre o apocalipse. Existem 5 amigos. Jurema, Jonas, Jubes Clayson, enfim. 5 amiguinhos. Aí você vai colocar ali, os 5 amigos, ele é assim, Jurema é assim, é assado, né? Jubes Clayson é assim, é assado, se comporta desse jeito, se comporta daquele. Então, você vai fazer esse resuminho. Por favor, quando for me enviar o resuminho, né? Faça um resuminho não muito grande, tá? 2.000, 3.000, 5.000 palavras, por favor, porque senão não dou conta de corrigir tudo. Mas faça o seu resuminho aí de uma página do Word, uma página só, tá bom? Uma página no Word. Faça, coloque assim, exercício da aula 1. E aí você faz resumo da história tal, tal e tal. Coloca o título da história. E você começa a fazer o resumo utilizando os seus pontos fracos, tá bom? Para desenvolver esse outro lado aí. E depois que você deixar o resumo todo pronto, você vai me mandar esse resumo por e-mail. Por e-mail que eu vou deixar aqui embaixo, se tiver descrição, mas se não tiver, eu vou dizer, tá? É mirli234@gmail.com. Eu acho que vai dar para eu colocar em algum lugar aí, mas se não der, falem comigo por aí, pelas mensagens que eu respondo e que eu tento ajudar vocês, tá bom?